Graça e paz seja sobre a sua vida, que você tenha uma grande semana. Amém? Então, hoje eu gostaria de falar sobre uma grande ferramenta que nós precisamos ter em mãos, ter em mente. Sabedoria. Pois é. Hoje eu estava lendo, aliás, desde ontem eu estou lendo esse texto de primeiro livro de Reis, capítulo 3, onde narra ali a história de Salomão, que diante do grande desafio de substituir seu pai, o rei Davi, ele tem ali a oportunidade de fazer um pedido e ele pede por sabedoria para guiar o povo com entendimento e justiça. E eu achei incrível essa oração e o desenrolar, né, que acontece logo após dessa oração. Não sei se vocês viram, há um tempinho atrás, a reportagem sobre um pai que estava enfrentando uma grande enfermidade do seu filho e que precisava passar por um procedimento que seria altamente doloroso. Era uma cirurgia também que o filho ia precisar passar. E ele, sem saber como mais acalmar o filho, tranquilizar o filho para passar por aquela situação, ele tem a brilhante ideia de contratar, ou talvez vestir alguém da família, não sei. Mas o fato é que ele coloca o Batman em toda essa história. E o Batman vem escoltando o filho para fazer esse procedimento, aqui até em Niterói. Foi muito documentado isso, porque o Batman vem escoltando, passando até pela ponte Rio-Niterói, entra no hospital, sobe de elevador juntamente com o menino, vai ao seu quarto e fica com ele até o último momento dele fazer aquela cirurgia. E eu achei incrível essa reportagem, essa atitude desse pai de ter essa brilhante ideia para acalmar o seu filho, para marcar a vida do filho num momento tão difícil que ele haveria de passar. E naquele momento o pai consegue ter essa ideia de trazer o Batman para essa história e trazer um pouco de alívio, alegria também, tirar um sorriso de uma criança num momento tão difícil como ele estava ali passando. Sabedoria, estratégias sábias. É isso que o Senhor nos dá quando assim nós pedimos. Outra situação que eu gostaria de passar, inclusive foi minha situação. Quem tem filho adolescente, quem nunca passou pela situação seguinte, da época do telefone fixo em casa, de ver filho gastar horrores na conta de telefone, né? Pois é, eu também passei por essa situação. A minha filha mais velha tinha entre 12 a 13 anos, quando gastou nada mais e nada menos do que R$1.000 de telefone num único mês. Você imagina bem. E eu, assim, enlouquecida, sem saber o que fazer, além de não saber como pagar a conta, é claro, mas da lição que eu precisava dar para que aquilo nunca mais acontecesse, já que eu era uma mãe que trabalhava fora, tinha toda essa situação. E me veio um insight na hora, naquele momento, e eu falei assim, não, você vai pagar essa conta. E ela falou assim, como assim? Eu falei, você vai pagar essa conta, você vai catar latinha, garrafa PET, mas você vai pagar essa conta. E ela trabalhava pela manhã, estudava pela manhã, perdão, e eu esperava ela chegar, os dias que eu estava em casa, claro, e ela almoçar. Quando ela pensava que ela ia deitar e descansar, que nada. Eu aproveitava naquele momento, eu falava para ela, levanta que você tem um trabalho a fazer, tá? Você tem uma conta para pagar. E ela ia. Num sol a pino, como esses que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos, ela ia catar. Lembrando que cada garrafa PET valia, na época, 5 centavos. Então, você imagina bem quantas garrafas foram necessárias para pagar essa conta. E a lição ficou. Conseguiu dinheiro, pelo menos em parte, né? Mas a lição ficou e nunca mais ela tocou naquele telefone. E hoje a gente ri muito dessa situação e tudo mais. Uma situação de conflito, uma situação perturbadora, mas que a sabedoria de Deus ali entrou e houve uma saída que foi uma lição para todos nós. E é isso que a sabedoria nos traz. Isso que a sabedoria faz conosco. Nos tira de situações
que a gente não tem como que fazer humanamente falando, mas o Senhor nos dá estratégias incríveis, sobrenaturais mesmo, para que saiamos de situações assim e ainda vencedores e testemunhando a quem realmente nós pertencemos. Logo após Salomão fazer essa oração, o Senhor coloca diante dele um julgamento entre duas mulheres, duas mães, que reivindicam a maternidade de uma única criança, já que uma já havia sido morta, né? Morreu durante uma madrugada. E Salomão, sabiamente, cheio do poder de Deus, da sua sabedoria, ele tem a incrível ideia de dividir a criança ao meio, entregar ambas as partes às duas mães. Mas é claro que a ideia dele é aflorar o amor realmente maternal, né, que só uma mãe pode fazer, que é, ainda que seja seu filho vivo na mão de outra, é realmente não desejar que esse filho seja morto. E é o que acontece, e ele ali percebe quem é a verdadeira mãe, já que nós estamos falando de uma época que não existia exame de DNA, é claro, e ele sabiamente sai daquela situação e julga com justiça essas duas mulheres. E diz o texto que o povo temeu a Salomão por ver nele a sabedoria de Deus. Querido, que nós possamos ter um testemunho semelhante a de Salomão. Que vejam em nós, servos de Deus, a sabedoria que vem do Senhor. E, aliás, que só tem o Senhor. O Senhor é a fonte de toda sabedoria, de toda ciência, é o Senhor. E nós sabemos o quão sábio foi o rei em resposta ao pedido, à oração que ele fez naquele momento tão crucial da vida dele, um momento de temor que ele estava passando, de substituir o seu pai num reinado, né, tão promissor, e ele sabia, né, da grande importância que era ter a sabedoria para governar com justiça. Que nós possamos, assim, governar, dirigir as nossas casas, a nossa família, com sabedoria. Que diante dos conflitos que nós precisamos vencer, nós tenhamos sabedoria. E em tudo nós saiamos vitoriosos e ainda realmente dando testemunho, e que os que estejam à nossa volta temam a Deus por ver em nós essa sabedoria. Que você seja sábio, que você tenha sabedoria para lidar com os conflitos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, aonde quer que você esteja. Se há um conflito, que você saia desse conflito vitorioso pela sabedoria de Deus. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana de grandes saídas, de sobrenatural de Deus, de extraordinário de Deus, que você seja sábio. Se inspire na Bíblia, seja uma inspiração a outros, porque é disso que o mundo precisa, de vidas sábias. Que você seja um instrumento de Deus nessa semana, em nome de Jesus.